Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Mais uma oportunidade o Senhor nos concede de estarmos aqui para expormos a sua palavra. É um privilégio muito grande que nós temos de poder meditar na palavra dele. E hoje nós vamos para o capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz quase 50 vídeos neste Evangelho, desde o capítulo 1 até o capítulo 10. Inclusive eu tenho uma playlist com todos os vídeos expondo este Evangelho de João. Esse Evangelho, ele é um Evangelho lindo, ele é peculiar. A maneira como o apóstolo João, ele fala do nosso Salvador é algo maravilhoso, é algo tremendo. Então vale a pena você assistir todos os vídeos a respeito deste Evangelho. Vamos lá. Está aí, hoje capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro. Este capítulo ele é grande, tem mais de 50 versículos, então provavelmente não sei se vai ser possível em um vídeo só expor todo o capítulo. Talvez 3 vídeos serão necessários para expor este capítulo. E vamos lá, aí, primeiro versículo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Nós sabemos que Betânia está aí, Betânia, tem aí, é uma palavra de origem aramaica, está aí também do lado, aqui está ela, aqui a palavra em hebraico, Betânia. Tá aí. Significa casa dos dátiles ou casa da miséria. Uma vila no Monte das Oliveiras, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, sobre ou próximo ao caminho a Jericó. Também dizem que tinham outra Betânia, uma cidade ou vila ao leste do Jordão, onde João estava batizando. Mas o mais conhecido aqui é esta Betânia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, praticamente quase ligado com Jerusalém. 3 quilômetros são 3.000 metros. Esta pequena aldeia, o termo grego aldeia é come, é um povoado pequeno, moradores de uma vila. E ali tinha Lázaro, está aí, Lázarus. O nome dele é de origem hebraica, a quem Deus ajuda. É o nome que significa Lázaro. Tem também Maria, que também é um nome de origem hebraica, que é Miriam. E tem Marta, que também é um nome de origem, só que agora aramaica, significa ama. Então, esta família aqui eram muito queridas do nosso Senhor. Interessante é que a Bíblia não fala se Marta, Maria e Lázaro, eles viviam com os pais. A Bíblia não informa. Provavelmente estes 3 irmãos aqui já tinham perdido seus pais. Nesse período da história, a média de vida não era tão grande.
a média de vida das pessoas era pequena. Claro, tinha alguns que viviam muitos anos, mas outros não. Qualquer enfermidade, como um apendicite, outro um problema de coração, acabava ceifando a vida das pessoas. Não é como hoje, que nós temos recursos tecnológicos que acaba aumentando a expectativa de vida das pessoas. Mas nesse período aqui não tinha tanta tecnologia assim para que pudesse aumentar a vida das pessoas. Então muitas pessoas elas morriam muito cedo ainda. A Bíblia aqui não diz a respeito do pai e da mãe de Lázaro, Maria e Marta. Versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Lembrando que esse texto ele está à frente. João ele informa isso aqui, mas lá no capítulo 12, logo à frente, é que ele vai narrar a respeito desse fato que aconteceu. Só para vocês verem, no capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, parece para distinguir aqui, João vai falar assim: esta Maria aqui do texto é a mesma que antes da morte de Jesus, ela derramou um unguento de nardo puro de um preço muito grande sobre Jesus. Mas esta passagem ainda nós vamos passar por ela. Capítulo 12, é o próximo capítulo, aí sim nós estaremos entrando nos detalhes. Mas lembrando que esta Maria aqui, irmã de Lázaro, é a que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com o seu cabelo. Algo diferenciado foi feito, por isso que João, o apóstolo João, ele fez questão de registrar isso aqui. Ele registra isso. Mandaram, pois, as irmãs, olha aí, lembrando, antes de continuar lendo, lembrando que Jesus, eles ameaçaram apedrejar Jesus, e o que Jesus faz? Jesus vai para o outro lado do Jordão, deve ser ali próximo a Jericó, ou um pouquinho acima de Jericó, atravessa o Jordão e fica lá do outro lado do Jordão. Então ele não estava ali próximo a Jerusalém. Mas as irmãs de Lázaro sabiam muito bem onde que ele estava. Talvez Jesus, antes de ir para lá, ele tenha passado por ali, pela aldeia de Betânia, e passou na casa ali dos irmãos ali, das irmãs, né, de Lázaro e o próprio Lázaro, e falou assim: olha, estou indo lá para lugar tal. Então elas sabiam muito bem onde Jesus estava. O fato é que sabiam que elas mandaram avisar. Olha, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Interessante que amas aqui, o termo grego é filéu. O termo filéu, ele não ocorre muitas vezes no Novo Testamento. O termo filéu no grego, ele ocorre 21 vezes aí no Novo Testamento. E ele, no sentido de que tem uma estima muito grande, é quase que o amor entre... Filéu é quase que o amor entre pessoas da família. Amar, aceitar, gostar, ter uma estima, e assim vai. É o termo filial. E a pessoa foi lá. Então, veja bem, de Jerusalém até do outro lado do Jericó, deve dar aproximadamente aí uns 40, 50 quilômetros. Então, a pessoa gastou praticamente um dia deslocando de Jerusalém, ou Betânia,
A aldeia ficava próximo, 3 quilômetros, até o outro lado do Jordão, provavelmente aí uns 40 quilômetros. Então ele gastou um dia de viagem. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O termo glorificado é doxazo, é um verbo. Tem um substantivo, o substantivo feminino glória é doxa, dá a ideia de esplendor, brilho, opinião também. Então significa tanto opinião como esplendor, brilho, algo pertencente a Deus, magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade, assim vai. São dezenas aí, puxar aí para vocês verem o tanto de significado que tem essa palavra. Então veja que a palavra grega, também o hebraico, ele tem um vasto significado. Então, dependendo do contexto em que a palavra está, tem que fazer a devida tradução, mas que ela tem um significado muito grande. Então, quando ele recebeu a notícia, o termo notícia aí não é boas novas, é acou. Ele ouviu, olha, ele ouviu a respeito da enfermidade. A enfermidade não é para a morte. Thanatos é o termo grego para a morte, mas é para a glória de Deus, para a doxa de Deus. O 5, João diz o seguinte: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e Lázaro. Outra coisa aí interessante. Quando as irmãs mandam chamar Lázaro, o termo que João usa aí, olha, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ele usou o termo filéu, aquele que o Senhor tem por estima, aquele que é quase uma pessoa da família. Mas quando João vai informar a respeito de como Jesus amava esta família, o João, ele não usa mais nenhuma variante aqui. O amas aqui é um verbo, e aqui também no 5 é um verbo. Só que aqui, quando João usa, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e Lázaro, ele usa o termo agapau. Daí vem o termo ágape. Então, veja que uma é a forma como as irmãs mandaram a notícia falando a respeito de como era o amor de Jesus. Na visão delas, Jesus tinha uma estima para com a pessoa de Lázaro como um irmão. Mas quando João vai falar do amor de Jesus para com aquela família, ele não usa mais o filéu, ele usa agapau, que é o amor. Esse amor aqui é com respeito às pessoas, é gostar muito, amar ternamente. É o amor quase que incondicional, porque o ágape, esse amor, é o amor sacrificial, é o amor de Jesus. Então pode ver que o amor de Jesus é um amor diferenciado. Nesse evangelho ainda, lá no final, nós vamos falar sobre isso, sobre um episódio de Pedro com Jesus, em que ele vai usar o filéu. Está aí no final do evangelho, filéu, e Jesus vai usar o ágape. Mas isso é um assunto para o final do livro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Por isso se passaram 4 dias. Provavelmente quem saiu da aldeia de Betânia para ir até o lado do Jordão levou 1 dia de viagem. Então, assim que ele saiu, provavelmente Lázaro tenha morrido. Então ele demorou 1 dia, passou-se 1 dia da morte. Jesus demorou mais 2 dias no lugar que ele estava. E a partir daí, então, passaram-se 3 dias. Ele saiu do outro lado do Jordão e foi para a região da Betânia. Então era 1 dia de viagem. Até ele chegar em Betânia, tinha completado o quê? 4 dias. Por isso,
Então, quem foi levar notícia? Um dia. Jesus permaneceu 2 dias no lugar que ele estava e depois, no terceiro dia, ele veio. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Nós vamos voltar para a Judéia. Então, veja bem que ele não estava na Judéia, ele estava do outro lado do Jordão. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Aí o episódio está lá no Evangelho, esse mesmo Evangelho, capítulo 10, versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Está lá no versículo, ou no capítulo anterior, que eu já fiz um vídeo sobre ele. João 10, 31. Eu vou falar o motivo pelo qual os judeus pegaram em pedras para apedrejar a pessoa de Cristo. Então, quando esse episódio acontece, Jesus sai da região da Judéia e vai para o outro lado do Jordão. Por isso que os discípulos, eles disseram, legou, aí o termo disser é legou, falar, é um verbo. Então, legou sim, ele está no presente do indicativo, na voz ativa. Os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar e voltas para lá? Respondeu Jesus. Então Jesus respondeu, com certeza é apocrinomai. Realmente, apocrinomai, ou seja, responderam a questão proposta. Não são 12 horas, não são 12 as horas do dia? Ele fez uma pergunta. Dia é o dia de trabalho. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Interessante aqui, por que Jesus quis dizer isso? Talvez Jesus quis dizer assim, olha, enquanto eu tiver a oportunidade, eu vou fazer as coisas. Porque quando vier a noite, não tem mais como fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é tropeçar e cair. Então parece que enquanto houver a oportunidade, eu vou fazer. Não são 12 as horas do dia, ou seja, era o dia de trabalho. Se alguém andar de dia, ou seja, se alguém estiver caminhando durante o dia, ele não tropeça. Ao tropeçar aqui, a palavra grega é proscópito, não é escândalo, porque escândalo é quando coloca algo na frente de propósito para que a pessoa caia. Não, aqui é proscópito, ou seja, é bater contra. É bater contra. Então, tanto você pode tropeçar em algo, como também você pode bater de frente com uma muralha, com uma parede, com um obstáculo. Por isso que se alguém anda de dia, não tropeça, não bate com a cara no muro ou não bate em obstáculo, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, olha aí a diferença, proscópito novamente, porque nele não há luz. Então à noite não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Olha, isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro, aqui Jesus usa amigo, filos, é um adjetivo. Um adjetivo, filos, está aí. Filos é um adjetivo, amigo, nosso amigo. Então, quando ele coloca no plural aqui, o pronome possessivo nosso, no plural, é um caso genitivo plural, então ele usa nosso. Nosso amigo Lázaro adormeceu. E adormecer é coimal, é dormir mesmo. Só que é uma metáfora para dizer que a pessoa morreu. Mas vou para despertá-lo. Despertá-lo aqui é exupinizo. Essa palavra grega é exupinizo, dá a ideia de acordar. Eu vou lá acordar ele. Disseram, pois, os discípulos,
Então os discípulos respondem: falou, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Interessante que sozo, ele usa o termo sozo, que vem aí a palavra soter, que é Senhor, Salvador, soter. Aí vem a palavra soteriologia. Sozo é salvar, é um verbo. Aqui, sozo. Se dorme, olha aí, se dorme, coimal, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte, que é Thanatos, morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Jesus ele usava muito falar por meio de parábolas, por figuras de linguagem. Eu não sei, era típico de Jesus falar por meio de figuras de linguagem. Ele não falou abertamente que Lázaro estava morto, ele falou que estava dormindo. Talvez para causar menos impacto nas pessoas, não sei. Certo é que ele gostava de usar. Então, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles, os discípulos, supunham que tivesse falado do repouso do sono. Coimeces, a palavra repouso é coimeces, estar deitado, reclinado, dormindo. Então, como eles não entenderam, deixa eu ver quantos minutos que nós temos aqui, 21 minutos. Já estou quase tendo que parar. Aí no próximo eu continuo. Talvez eu vou ir até o versículo 16 e paro. E no próximo eu continuei, quando Jesus chega e conforta Marta e Maria, ali após a morte de Lázaro. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, apotenesco. Apotenesco. Aí o verbo lá, o thanatos, que é morte, é um substantivo masculino, na língua grega, thanatos, que está no versículo 13. Agora aqui, no versículo 14, Jesus diz: Lázaro morreu. Aqui é um verbo, e o verbo é apotenesco. De morte natural, morte violenta, não importa, é morrer. Está aí. E por esta causa me alegro de que lá não estivesse. Interessante. E o termo aí é alegrar mesmo, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha, e por vossa causa, não é pela causa da morte de Lázaro que Jesus estava alegre. Olha, e por vossa causa, de quem? Dos discípulos. E por vossa causa, não é, Jesus não estava alegre pela morte de Lázaro, mas ele estava se alegrando pela causa dos discípulos dele. E por vossa causa me alegro. Pode ver, ele usa duas palavras aí. Romás, que é um pronome, e roti, que é uma conjunção na língua grega. Roti, esse aqui é o pronome possessivo, vossa, e roti, que é uma conjunção. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Jesus, ele se alegrou. Então, outra coisa também aí, que alegro aí, é rairo. Rairo, interessante que rairo é regozijar, é estar contente, é ficar extremamente alegre. É o termo que Jesus usou. Até porque a morte para Jesus não faz muita diferença. Ele tem poder sobre a morte. Então, eu me alegro muito. Por que Jesus, então, ele estava se alegrando? E a alegria dele é por causa dos discípulos. Ele informa aí, para que possais crer.
é que quando ele visse o fato acontecendo, Jesus já estava pensando no futuro e não no presente naquele momento. Ele estava pensando o que ia acontecer quando aquele homem fosse ressuscitado. Ele já estava se alegrando com o fato do fato consumado após a ressurreição de Lázaro. Os seus discípulos pudessem ainda crer mais nele do que estava crendo naquele momento. Para que possais crer, nós vamos ter com ele. E eu vou parando nesse versículo aqui. Então Tomé, que o termo aramaico é Thomas, esta palavrinha, deixa eu pegar aqui, Tomé, está aí do lado direito, está aí Thomas, no termo grego, e no aramaico é esta palavrinha aqui, ó, Thomas. É gêmeo, um dos apóstolos. Então ele é gêmeo. Provavelmente Tomé, ele tinha um irmão gêmeo, porque era comum aquele povo da época colocar o nome dos filhos, aquilo que estava acontecendo no momento. Lembra de Raquel quando teve Benjamim? Quando ele nasceu, como ela estava sofrendo muito, ela pediu para que colocasse o nome no filho de Benoni, filho da dor. Mas Jacó não gostou. Não, Benoni não. Já pensou? Filho da dor, sendo chamado filho da dor a vida inteira? E aí o Jacó falou, não, Benjamim, Yamin, que é filho da mão direita, Ben-Yamin, não Benoni, filho da dor. Então, os judeus colocavam assim. Então, provavelmente, o Tomé tinha um irmão gêmeos, por isso que é gêmeo. Então, Tomé, chamado Dídimo, tá vendo? Então, Tomé, chamado aqui, parece que eles usavam esse nome. Dídimo é um substantivo, duplo ou par. É a mesma coisa, tá vendo? Duplo ou par. Gêmeo é o quê? Também é porque tem outro irmão parecido com ele. E o dídimo é duplo ou par. É porque tinha alguém que fazia dupla com ele. Sobrenome do apóstolo Tomé. Então, o nome, parece que o primeiro nome que eles chamavam Tomé era Dídimo. E Tomé era o sobrenome dele. Então, Dídimo Tomé, ou seja, duplo gêmeo na hora de chamar esse apóstolo. Disse aos condiscípulos. Condiscípulos aí é os demais discípulos. Vamos, aí com certeza ele fez um comentário com os discípulos. Vamos também nós morrermos vamos também nós para morrermos com ele? Ou seja, quando Jesus falou, vamos lá ter com ele. Ele quem? O Lázaro. Mas Jesus tinha declarado que Lázaro estava morto. Veja bem, é por vossa causa que me alegro de não estar lá, de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Ele quem? Lázaro. Quando Tomé ouviu aquilo, ele disse, peraí, mas Tomé está morto. A sua alma já está no Sheol. Então, se nós vamos lá para encontrar Lázaro, então nós todos vamos morrer para encontrar ele no Sheol, na habitação dos mortos? Olha, vamos também nós morrer para morrermos com ele. Eles não entenderam nada. Não entenderam nada. Não entenderam o que Jesus estava dizendo aquilo. O que Jesus disse era a respeito da ressurreição do amigo Lázaro. Mas esse é um assunto, nós vamos continuar no próximo vídeo. Deixa eu voltar aqui, que já deu 30 minutos. 30 minutos já de meditação até o versículo 17. Então, ou melhor, 16. Então, no próximo vídeo eu estarei dando continuidade quando Jesus chega ali na aldeia de Marta e Maria, aldeia de Betânia. Ele conforta o coração das irmãs e aí acontece a ressurreição. Então não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.